Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus, lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2. Eu convido você, à medida que encontrar o texto, a se colocar de pé. Nós leremos nesta noite Gálatas 2, versículos 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, 19 e 20. Prazer também para mim rever reverendo Célio, juntamente com sua digníssima esposa, encontrá-lo bem, com saúde. Parece que depois da jubilação o pastor ficou mais jovem. Louvado seja Deus, que Deus continue a abençoá-lo aí também no ministério. Gálatas 2, 19 e 20, assim diz a palavra do nosso Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos repetir comigo, amados irmãos, estes dois versículos agora, todos juntos comigo, vamos lá? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pai, tem misericórdia de nós. Fala o nosso coração. Ser propício a mim, pecador. Pai, eu não tenho justiça própria nenhuma, Deus, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, eu sou pecador, Pai, redimido por Cristo. Mas se o Senhor fosse me tratar conforme os meus pecados merecem, também meus irmãos que aqui estão, todos nós estaremos perdidos. Então, Deus, nós ousamos te adorar. Nós ousamos adentrar a sala do trono nessa noite. Ó Deus, ó Pai, nós temos ousadia de nos aproximar por causa da obra do nosso grande Redentor. Porque o nosso sumo sacerdote nos consagrou pelo véu da sua carne, ó Deus, ó Pai. Ó Deus, porque ele foi moído em nosso lugar, agora nós entramos no Santo dos Santos e nos aproximamos do trono da graça e queremos socorro, graça e misericórdia para a ocasião oportuna. Pai, nessa noite nós queremos pedir a bênção de que o Senhor nos deixe conhecer-te mais. Moisés, num momento, num ímpeto, num grande desafio, disse: Senhor, te rogo que me mostres a tua glória. Ó Senhor, eu quero pedir que o Senhor resplandeça a glória do Senhor na face de Cristo nesta noite e que nós contemplemos essa glória maravilhosa com os olhos da fé, Senhor. Ó Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Ó Deus, lava-nos a todos de nossos pecados, que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. E ó Deus, deixa-nos conhecer-te mais. Ó Deus, fala conosco e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos. Crente come que é uma beleza, meus irmãos. Impressionante. Aqui no nosso texto, eu vou brincar com vocês, usando um pouquinho de anacronismo. Houve uma grande conferência na igreja de Antioquia. Vou até contextualizar um pouco mais, na igreja presbiteriana de Antioquia. O pastor titular da igreja era o reverendo Barnabé. O pastor auxiliar era o reverendo Saulo de Tarso. Foi convidado para ser o pregador daquela conferência, o grande pregador de Jerusalém, o apóstolo Pedro, o homem que tinha ganhado 3.000 pessoas de um sermão. E aquelas conferências foram maravilhosas. E geralmente quando as coisas acontecem na maioria das igrejas, tudo termina em comida. E os irmãos se juntaram para comer e foi uma bênção.
E a igreja de Antioquia é composta em sua maioria de irmãos gentios que não são judeus. Mas infelizmente há um grupo em Jerusalém naqueles dias chamados de neo. Não se engane, não são os neo de hoje, são neo-judaizantes. E os neo-judaizantes, eles diziam o seguinte, que você não pode ser salvo somente crendo em Cristo, você tem que ser circuncidado, além de crer em Jesus. E eles então acreditavam que, como dizia a religião judaica do Antigo Testamento, um judeu nunca pode se sentar com um gentio. Mas nós sabemos, amados irmãos, que quando cremos no Evangelho, nós fomos justificados pela fé e toda a barreira foi quebrada. Agora não há judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, todos nós somos um em Cristo Jesus. Pois bem, depois daquelas conferências lá em Antioquia, os irmãos se sentam para comer e Pedro, o grande pregador, se senta para comer com eles, conversa. Eu imagino Pedro brincando, dando risada, e enquanto eles estão naquele momento de comida, chega um grupo enviado pelo presidente do Sínodo de Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor Jesus, e a maioria desse grupo é de neo-judaizantes. Pedro ficou tomado de temor ao homem e falou assim: a coisa vai complicar para mim lá em Jerusalém. Levantou da mesa e deixou os irmãos de Antioquia de lado para fingir que não estava se misturando com eles. E a situação ficou tão complicada e tão vergonhosa que o próprio pastor titular da igreja, o reverendo Barnabé, levantou da mesa e deixou as ovelhas dele de lado. Graças a Deus, o pastor auxiliar da igreja tinha juízo. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, deu um tapa na mesa e falou: pode parar com isso, Pedro. Você é judeu e vive como se fosse gentio. Como é que vai obrigar os irmãos gentios a viverem como judeu? Nós, judeus, sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim por obras da fé. E ele diz então, amados irmãos, para Pedro, a partir do versículo 16 aqui: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, se mediante a fé em Cristo Jesus temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém é justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores. Dá-se ao caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. Se eu torno a edificar aquilo que destruí, me constituo transgressor. Para, Pedro, volta para Jesus. Para de querer agradar homens. A lei não pode justificar você. Creia e viva como quem crê, somente em Cristo Jesus. E ele então conclui esse texto dizendo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Vamos ver quantas vezes aparece aqui a palavra viver ou vivo nesses dois versículos. Olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em dois pequeninos versículos, Paulo usa a palavra para viver 5 vezes, para nos mostrar, amados irmãos, que quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós temos vida nele, e nós podemos viver uma vida verdadeiramente abundante. O apóstolo está ensinando aqui como viver uma vida abundante. Meu sincero desejo é que Deus te dê uma vida abundante em Cristo Jesus. Uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia da bênção de Deus. Como viver uma vida abundante? Paulo diz, em primeiro lugar, morra para si mesmo. Como viver uma vida abundante? Morra para si mesmo. Ele diz no início do versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei,
a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Ele diz, irmãos, que tentando obedecer à lei, ele percebeu que não conseguia obedecer à lei para ser justificado diante de Deus. Ele reconheceu que ele era legalista, ele tentou obedecer à lei, mas ele encontrou nele o pecado e ele viu que ele não podia ser justificado pela obediência à lei. Ele diz, porque eu, mediante a lei, tentando obedecer à lei, morri para a lei. Ele entendeu que era morto espiritualmente, a fim de viver para Deus. E ele diz que agora que ele creu em Cristo Jesus, o velho homem dele está crucificado com Cristo. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós não podemos ser aceitos diante de Deus por causa do nosso desempenho. Nós não somos aceitos diante de Deus por causa das boas obras que nós realizamos. Nós não somos aceitos diante de Deus por causa das nossas habilidades. Nós não somos aceitos diante de Deus por causa dos nossos dons. Nós não somos aceitos diante de Deus por causa do nosso pedigree. Nós não somos aceitos diante de Deus por causa do nosso sobrenome. Nós não somos aceitos diante de Deus por causa do nosso saldo bancário. Nós não somos aceitos diante de Deus por causa de nada que façamos. Porque nada que façamos pode satisfazer a justiça de Deus e nos fazer aceitos diante de Deus. Você só pode ser aceito diante de Deus quando você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e deu a vida para pagar os teus pecados. Quando você crê em Cristo Jesus, então agora você morre diante de Deus e você reconhece que não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais do que te ama. Você crê em Cristo Jesus e agora você se entrega a Ele, você crucifica o seu velho homem. Eu estou crucificado com Cristo. Paulo diz que agora o velho homem dele tem que morrer. Não importa o desempenho espiritual dele, porque o que ele precisava para ser aceito diante de Deus, Cristo já fez por ele. Então ele está dizendo que se nós queremos viver uma vida abundante, nós devemos morrer para nós mesmos, se de fato nós desejamos viver para Deus. Ele está dizendo, então morra para o seu orgulho, morra para a sua soberba, morra para o seu desempenho, morra para a comparação na sua vida em relação aos outros, achando que você é melhor do que os outros. Pare de achar que Deus deve te aceitar porque você é bonzinho, porque você é pecador, e não existe nada que você possa fazer para que Deus te aceite. Deus só te aceita por causa do que Cristo fez. Então se humilhe diante do Senhor e crucifique o seu velho homem. Viva uma vida de humilhação e comece a viver para a honra e glória do Senhor Jesus todos os dias da sua existência. Jesus diz, amados irmãos, que se nós queremos segui-lo, nós precisamos morrer. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário morrer para si mesmo se você deseja seguir a Cristo Jesus. Um dos maiores teólogos da igreja, irmãos, foi Agostinho de Hipona. Criado na igreja até adolescente, sua mãe era crente, seu pai não era. Na adolescência ele se desvia e cai em toda sorte de pecados, se torna um jovem promíscuo que fica com muitas mulheres. No final da sua adolescência, ele engravida uma amante que tem com ela um filho chamado Adeodato. Seu pai o manda estudar numa das maiores escolas de oratória do mundo e ele se torna um grande professor de oratória. Abraça uma filosofia persa chamada zoroastrismo. Depois ele vai para o maniqueísmo. Não dá tempo de eu explicar o que é isso aqui hoje à noite. E aí então ele sempre era evangelizado, mas ele lia a Bíblia e achava o cristianismo muito simples. Ele olhava para Jesus e dizia, Jesus conta historinha. Ele não conseguia acreditar no evangelho, mas Mônica, sua mãe, orava por ele a vida inteira. Então ele foi estudando e abraçou o neoplatonismo, que era uma tentativa de adaptar a fé cristã com a filosofia grega. Ele muda com a sua mãe para a Itália, sai do norte da África. E a mãe dele frequentava a igreja do reverendo Ambrósio em Milão. Ambrósio tinha sido prefeito de Milão, depois se tornou pastor da igreja. E ela ia para a igreja e chorava, pastor, será que Deus vai salvar meu filho? E ela chorava, pastor, será que meu filho vai para o inferno? E um dia Ambrósio olhou para ela e falou, tem dó, mulher, eu nunca vi um filho de tantas lágrimas se perder. E um dia Agostinho está em casa e ele ouve uma voz dizendo, toma e lê, toma e lê, toma e lê.
E ele lê então aquela parte da final da carta aos Romanos, do capítulo 13, quando a palavra de Deus diz que chegou a hora de abandonarmos as obras das trevas, porque o dia está chegando e é necessário que pratiquemos as obras da luz. E ele é convertido, amados irmãos. E ele então se torna uma bênção. Seu filho se converte, seu melhor amigo se converte, mas depois seu filho morre. E então, quando ele volta para a África, sua mãe morre no porto de Roma. E ele chega na África, vende tudo que tem, constrói uma comunidade para que pessoas busquem a Deus. Um dia ele vai na cidade fazer compra. O pastor da igreja estava já bem velhinho, e ele entra na igreja para assistir o culto. Estavam elegendo um pastor, e o pessoal fala assim: Agostinho para pastor. Ele diz: não, gente, eu não posso. Ia sair correndo, o povo trancou a porta da igreja, elegeu Agostinho pastor da igreja, contra a vontade dele. Mas ele se tornou, irmãos, um dos maiores pastores da história da igreja. Se tornou um servo precioso, foi um grande teólogo, combateu várias heresias. Depois de Paulo, foi o primeiro a escrever sobre a doutrina da predestinação. Tem um tratado maravilhoso sobre a predestinação absoluta de Deus. Lutero bebeu nele, Calvino bebeu nele. E um dia Agostinho está andando lá na sua cidade, no norte da África, e uma de suas antigas amantes o reconheceu. E ela começou a dizer para ele: Agostinho, meu amor, você se lembra de mim? Ele olhou para trás e fingiu que não viu. Ela: Agostinho, meu amor, você se esqueceu de mim. E ele apertou o passo e fingia que não ouvia. Ela: Agostinho, meu amor, você não se lembra dos meus abraços? Se esqueceu dos meus beijos, das minhas carícias? E ele começou a andar mais rápido, irmão. Agostinho, lembra-se que nós nos deleitávamos em amores? Agostinho, sou eu. E ele correu, mas ela correu mais rápido, agarrou na roupa dele e falou assim: Agostinho, meu amor, não se lembra de mim? Sou eu. Ele olhou nos olhos dela e disse: Agostinho morreu. Logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Eu tenho que olhar no espelho todo dia: Roster morreu. Você tem que dizer para si mesmo: velho homem, você está morto. Fica quieto, defunto. Para de querer se levantar. Você está morto, crucificado com Cristo. Morra para si mesmo. O que está atrapalhando sua comunhão com Cristo Jesus? Se arrependa dos seus pecados. Pare de querer ocupar na sua vida um lugar que não te pertence. Cristo já te comprou com o sangue dele. Você já não se pertence mais. Lembra daquela comediante que fazia aquele quadro na televisão, falando do rico que se tornou pobre? Ela dizia: isso já não te pertence mais, né? Ela é pernambucana. Agora você tem que olhar para o espelho e falar assim: você já não se pertence mais. Você agora é de Jesus. Então, morra para si mesmo. Crucifique o seu velho homem. Se arrependa dos seus pecados. E diga: Deus, tem misericórdia de mim. Que o Senhor reine em minha vida todos os dias da minha existência. Como viver uma vida abundante? Morra para si mesmo. Você tem vivido uma vida abundante? Você tem crucificado o seu velho homem? Você tem renunciado o seu desejo de glória? Você tem se humilhado na presença de Cristo Jesus? É de fato Cristo o Senhor da sua vida? Como viver uma vida abundante, pastor? Morra para si mesmo. Mas em segundo lugar, o texto nos diz: viva para Deus. Como viver uma vida abundante? Viva para Deus. Ele diz: porque eu, mediante a própria lei, versículo 19, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Viva para Deus. Agora, irmãos, nós temos que viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é viver crucificado em Cristo. Mas nós só podemos viver para a glória de Deus agora que temos a consciência de que quem vive no nosso peito é Jesus.
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que dizer, Roster morreu, quem vive aqui é Jesus. Então eu tenho que falar como Jesus falaria. Eu tenho que olhar como Jesus olharia. Eu tenho que ouvir como Jesus ouviria. Eu tenho que pensar conforme Jesus pensaria. Eu tenho que viver para a glória dele todos os dias da minha vida. Agora, a minha vida é uma vida de culto. Eu venho ao culto publicamente, é o culto solene diante de Deus, mas quando eu saio daquela porta, o culto não acaba, o culto continua. Porque quando não há culto na vida, não há vida no culto. Agora toda vida, como diziam os reformadores, é vivida diante da face de Deus. A cara de Deus está diante de mim o tempo todo. Ele está o tempo todo olhando para mim. E eu estou vivendo para cultuá-lo e agradá-lo. Cristo vive no meu peito. Então, quando eu estou no trânsito de manhã e alguém me dá uma fechada, eu vou falar, seu filisteu! Eu não xingo mais. Porque agora Jesus está em mim. Eu não xingo mais palavrão, aleluia. Eu vivo para a glória de Deus. É Cristo que vive em mim. Nossa vida tem que mudar, irmãos. Jesus mora no nosso peito. A gente vai se enchendo da palavra e o Senhor vai transformando o nosso coração. E a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Irmãos, um dos teólogos que eu mais admiro na história da igreja é o reverendo João Calvino. Calvino, irmãos, não dá para contar a vida dele toda aqui. Mas quando ele foge da França, depois de escrever um discurso para o seu amigo reitor da Sorbonne, Nicolas Cop, ele é obrigado a fugir da França para não ser queimado. Ele foge com seus irmãos e ele quer ir para a cidade de Estrasburgo. Ele já era um jovem teólogo, tinha escrito a primeira versão da sua instituição da religião cristã, e ele faz um caminho mais longo, porque Francisco I, rei da França, está guerreando com Carlos V, que é rei da Espanha e da Alemanha. E ele então precisa dar uma volta por cima pela cidade do lago, que é Genebra. Quando ele está ali, amados irmãos, na taverna da cidade, alguém descobre que ele está ali. E avisa o pastor Guilherme Farel, o reformador daquela cidade, que o jovem brilhante teólogo João Calvino está naquela cidade. Farel era um pregador impetuoso, irmãos, mas não era um teólogo tão profundo como Calvino. Farel era tão impetuoso que quando ele estava numa cidade romanista, lá na Suíça, e ele viu alguém fazendo uma procissão com uma imagem, ele entrou no meio da procissão, pegou a imagem, jogou no rio e saiu correndo. Esse era Farel, para você ter ideia. Mas ele era polêmico, mas não era tão profundo como Calvino. E quando ele soube que Calvino estava ali, ele foi ao encontro de Calvino e disse: Calvino, Deus te mandou para cá. Deus te mandou para me ajudar. Essa cidade abraçou a reforma para abrir mão dos seus duques católicos, dos bispos que dominavam a cidade. Mas eles não sabem muito de Bíblia. Tem 3 grandes igrejas aqui. Você precisa me ajudar a pregar nessa cidade. Calvino disse: Eu nada, rapaz, eu vou me dedicar ao ócio teológico, eu vou estudar teologia, eu vou escrever livros, eu vou ficar de boa na lagoa, eu não vou, esse negócio de ser pastor não é para mim. Rapaz, aqui tem 3 igrejas, esse povo precisa ouvir o evangelho, Deus te deu o dom de mestre, você vai ser uma bênção, Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele disse: Eu não, Deus chamou você, não tenho nada a ver com isso. E Farel insistia: por favor, meu irmão, me ajude, não faça isso. Ele diz: eu não. Por fim, amados irmãos, Farel, como um profeta, deu um tapa na mesa e disse: que Deus amaldiçoe a sua vida, que Deus amaldiçoe o seu descanso. A igreja de Jesus precisa de você, e você diz que não. Que Deus derrame sobre você todas as suas maldições.
Calvino ficou tão assustado, disse, tá bom, pastor, eu aceito. E ele ficou em Genebra, irmãos. E ele e Farel começaram a reformar aquela cidade. E a cidade começou a mudar. E quando eles fizeram um catecismo e estavam proibindo quem não era convertido e participar da ceia, o conselho da cidade os disciplinou e expulsou os dois. No ano de 1500 e ele chegou ali em 1538, ficou até 1540. Ele saiu de lá em 1538. Então, irmãos, ele foi embora dali. E aí ele foi para Estrasburgo, onde queria estar. Chegando ali, pastoreou uma igreja, era uma cidade alemã na época, hoje ela é francesa. Mas ele pastoreou uma igreja de fala francesa de 500 membros. Casou-se com uma bela viúva de pastor chamada Idelette. Dava aula de grego no seminário, porque ele era fera no grego. E teve os 3 melhores anos da sua vida. Depois de 3 anos, a igreja de Genebra começa a chamar ele para voltar. Ele disse, eu de jeito nenhum, esse povo encrenqueiro não vou não. Seu amigo Guilherme Farel, que era pastor de Neuchâtel, viaja e vai para Estrasburgo e fala, você tem que ir, rapaz. Aquela cidade vai ser poderosa para o reino de Deus. Deus está te mandando para ele. Ele diz, eu não, rapaz, eu estou bem aqui, para de me encher a paciência. Martin Bucer, que era o pastor titular da igreja central de Estrasburgo, diz, Deus está lhe chamando, Calvino, você tem que voltar. E tanto foi a insistência, irmãos, que Calvino voltou triste. 3 anos depois, em 1541, ele volta para a igreja de São Pedro, a catedral de Saint-Pierre, sobe no púlpito e continua pregando, porque ele pregava expositivamente, no versículo sequencial ao que tinha parado 3 anos atrás. E ele, irmão, sofre muito no pastorado daquela igreja. Os inimigos, tinha um partido chamado de libertinos naquela cidade, se levanta contra Calvino. Calvino não quer dar ceia para um cidadão chamado Philippe Berthelier, que ele dizia que ter participado da comunhão do corpo de Cristo era você poder dormir com a esposa do seu irmão. E Calvino não queria deixar aquele cara participar da Santa Ceia porque ele era um descarado. Um dia ele entrou com um grupo de homens com espadas na igreja para obrigar Calvino a dar a Santa Ceia para ele. Eles botaram a espada em punho e Calvino levantou os braços da toga e falou assim, corta meus braços, mas me mata aqui, mas eu não vou profanar a ceia do Senhor. E eles ficaram tão assustados que saíram da igreja. E Calvino não deu a ceia para eles. Mas eles colocavam o nome dos cachorros de Calvino. Calvino levantava para ir para a igreja de manhã, aí o povo na rua, Calvino, Calvino. Aí Calvino olhava para trás e os cachorrinhos, uau, 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 tudo latindo. Tinha dia que eles iam para a porta da casa do pastor de madrugada e pegavam as espingardas, pá, 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 ficava tirando terrorismo, irmãos, contra o pastor. Calvino sofreu muito ali. Mas depois de algum tempo Deus o sustentou, esse pessoal saiu do poder. Ele fundou a Academia de Genebra, mandou missionários para a Europa toda, até para o Brasil. E Calvino, quando voltou para Genebra, estabeleceu como lema da vida dele, ele criou um brasão muito bonito, que é uma mão com um coração dentro. E ele estabeleceu como lema da vida dele uma frase em latim que eu acho muito bonita. Ela diz assim, Cor meum tibi ofero Domine, prompte et sincere. A frase, a tradução é assim, o meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Aquele irmão renunciou à sua paz e se dispôs a ser perseguido por Cristo. E foi fiel até o final da sua vida. E estabeleceu como princípio da sua vida, o meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Quando você vive para Deus e Cristo vive em você, agora você pega o seu coração, bota na mão e diz para Jesus, Senhor, o meu coração te ofereço pronta e sinceramente. Você não vive mais para você. Você vive para Jesus, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Pare de viver para você, viva para Deus. Viva para a glória de Deus. Use os seus dons para exaltar a Deus. Seja um marido melhor para abençoar sua esposa, porque glorifica a Deus. Seja um pai abençoado para honrar a Deus. Dê bom testemunho na sociedade, porque glorifica a Jesus. Seja uma bênção, porque Jesus te comprou com o sangue dele e ele merece que você consagre sua vida totalmente a ele. Viva para a glória de Deus. Que Deus, amados irmãos, nos permita
oferecer totalmente a Ele a nossa vida, amém? Digamos hoje como Calvino ao Senhor: o meu coração, diga aí, o meu coração te ofereço, ó Senhor, pronto e sinceramente. Que você consagre a sua vida a Deus, em nome de Jesus, amém. Você tem vivido uma vida abundante? Pastor, como viver uma vida abundante? Morra para si mesmo. Viva para Deus. Como viver uma vida abundante? Viva pela fé. Como viver uma vida abundante? Em último lugar, viva pela fé. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, Paulo diz, nesse corpo, nessa carcaça, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E no 21 ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que Paulo está dizendo, irmão, esse viver que agora tenho na carne, a vida que eu vivo neste corpo, eu vivo crendo em Jesus, vivo pela fé no Filho de Deus. Filho de Deus significa quem Jesus é. Essa expressão, amado irmão, significa que Jesus tem a mesma natureza que Deus. Filho de Deus significa que Ele é o próprio Deus, feito homem, sem deixar de ser Deus. Você precisa crer que Jesus é Deus e homem, porque para pagar a sua dívida tinha que ser homem, porque fomos nós homens que pecamos. Mas tinha que ser alguém do tamanho de Deus. E é por isso que Deus homem, a segunda pessoa da Trindade, vem a este mundo e dá sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Então, para viver pela fé, você tem que reconhecer que Jesus é o próprio Deus, feito homem sem deixar de ser Deus. Mas para viver pela fé, você tem que reconhecer a sua própria identidade. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Se você é de Jesus, você é amado, irmão. Deus te amou antes da fundação do mundo. Antes de criar esse planeta, Ele pensou em você e Ele te escolheu. Ele te amou, Ele colocou o coração em você, apesar de todos os seus pecados. E esse amor, amado irmão, não é um amor teórico, é um amor prático. O texto diz que esse amor o levou a fazer a maior entrega. O texto diz: você sabe a sua identidade, eu sou amado. E o que significa isso? Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você custou o preço mais caro do universo. O próprio Filho desceu da glória e foi cravado numa cruz em seu lugar. Nunca ninguém te amou como Jesus. Ele renunciou à sua glória, se fez homem, viveu uma vida de plena obediência. No auge da sua vida adulta, foi cravado numa cruz. Quando a espada da ira de Deus caía sobre ele, o mar da ira de Deus batia contra ele, ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava recebendo o preço dos teus pecados na cruz. E quando ele disse: está consumado, depois de 3 horas crucificado, 6 horas, né? Foi crucificado de manhã, morreu às 3 da tarde. Está consumado. O véu do santuário se rasgou. Ele: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E agora, amado irmão, gente de qualquer raça, tribo, língua e nação que se arrepender e crer em Jesus, pode ser perdoado de seus pecados e receber a vida eterna
porque Ele te amou e de maneira prática deu a vida na cruz por você. Pasme comigo, nunca ninguém te amou como Jesus te ama. Ele desceu a glória e deu a vida na cruz por você, para que você não fosse lançado no inferno da ira de Deus, para que você tivesse todos os seus pecados perdoados, para que Deus batesse no martelo no tribunal e dissesse: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Ele morreu por você, Ele ressuscitou. E para que você receba essa salvação, a única coisa que Deus requer de você é que você se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Irmãos, no século XIX, um grupo de pessoas saiu dos Estados Unidos, um grupo de 50 pastores, e foi para a Inglaterra ouvir os melhores pregadores do mundo. Eles, de manhã, foram numa igreja metodista chamada Center Chapel, Capela Central. Ouviram um grande pregador inglês chamado Joseph Parker. E quando Parker terminou de pregar, aqueles pastores saíram na porta conversando. Uau! Vocês viram que grande pregador é o Dr. Joseph Parker? Como ele usa a melhor gesticulação quando prega? E ele abre os olhos e de repente ele olha dentro dos nossos olhos e parece que o seu olhar atravessa o nosso próprio coração. E quando ele está pregando, ele lança a mão nos graves. De repente ele usa os agudos. E de repente ele grita, mas ele fala bem baixinho. E de repente ele fala muito rápido, mas lança a mão da pausa. Que grande pregador é o Dr. Joseph Parker. À noite, eles foram na igreja batista da rua Novo Parque. Ali havia um jovem pastor batista calvinista chamado Carlos Spurgeon. E quando eles chegaram ali, Spurgeon, no seu primeiro ponto naquela noite, exaltou a santidade, a grandeza, a majestade e a glória do Deus Santo, 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 que nos criou para exaltá-lo. No seu segundo ponto, Spurgeon falou da podridão, da maldade, da sujeira, do nosso pecado, e que se Deus fosse nos tratar conforme merecemos, nós deveríamos ser jogados no inferno da sua ira. Mas no terceiro ponto, Spurgeon falou do amor, da bondade, da graça de Cristo Jesus, de sua fidelidade, de como ele veio ao mundo, deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, vive orando por nós e virá buscar a todo aquele que nele crê. Então, ao final do seu sermão, Spurgeon conclamou o auditório a largar a sua vida de pecado, a se arrepender de viver longe de Deus e a crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, crer nele como o único mediador entre Deus e os homens, como a Bíblia diz, crer nele como seu único Senhor e Salvador. E ele diz que todo aquele que invocasse o nome do Senhor, aquele que dissesse: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio em Ti como meu Salvador, salva-me, Senhor. Ele diz que aquele que cresce, invocasse o Senhor, seria salvo. Todos saíram impactados. E no final do culto, aqueles pastores estavam chorando na porta. E eles abraçavam uns aos outros, dizendo: oh, que grande, que amável, que incomparável, que gracioso, que glorioso Salvador é Jesus Cristo. Oh, que grande, que incomparável, que gracioso, que bondoso, que amável, que misericordioso, que precioso Salvador é Jesus Cristo. Não estamos aqui, irmãos, a falar de nós, mostrar qualidades humanas. Estamos aqui para aprontar para o nosso Rei. Ele desceu da glória e deu a vida na cruz por nós. Se você quer ter os seus pecados perdoados, se você quer receber a bênção da vida eterna, se você quer ter a certeza que tem um lugar garantido no céu, se você quer ter paz com Deus e não ter dívida alguma em seu tribunal, nessa noite creia que Jesus Cristo te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Diga a Ele: Senhor, me perdoa de meus horríveis, feios e tristes pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Salva-me, Senhor. Vem morar no meu coração. Eu me entrego totalmente a Ti.
Se você crer em Jesus assim nessa noite, prepare-se. Você ouvirá no seu coração Deus no tribunal da sua consciência bater o martelo e dizer: eu te declaro inocente. Eu te declaro perdoado. Eu te declaro justo pela fé no meu Filho, Jesus Cristo. Creia em Jesus e você será salvo. Creia nele e você receberá a vida eterna. Creia nele e o céu virá morar dentro do seu coração. Creia nele e você vai passar a eternidade na presença de Jesus. Que Deus te visite com graça, que ele te perdoe de todos os seus horríveis pecados, que ele transforme a sua vida, que ele te dê paz, que ele te dê alegria, que ele te encha da presença dele, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Como viver uma vida abundante? Morra para si mesmo, viva para Deus, viva pela fé. Que Deus nos dê a bênção, amados irmãos, de conhecê-lo cada dia mais e mais, e que a vida dos céus inunde o nosso coração, e que nós caminhemos em intimidade com Deus todos os dias da nossa vida. Que Deus te deixe conhecê-lo mais, experimentar a sua salvação e ter a sua vida cheia de alegria. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.